Vamos seguir então nesse assunto, viu? O resultado aí do PIB dos Estados Unidos que foi divulgado ontem. E quem faz a análise agora aqui pra gente, é o economista da FGV Agro, nosso colunista aqui do canal AgroMais, Felipe Serigatti. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde, Simone, tudo bom? Por aqui, viu? Então, o PIB americano bem forte, né? Neste último trimestre de 2023, se impressionar a inflação, fala pra gente aí, é mais resiliência então do que era esperado, Felipe? Pois é, exatamente isso. Então, com relação à economia norte-americana, as informações de ontem e de hoje surpreenderam positivamente. Com relação ao PIB, então, o que aconteceu com a economia norte-americana no passado? Cresceu acima das expectativas, né? O terceiro trimestre foi um crescimento, aliás, bem acima. O quarto trimestre foi um crescimento bem acima. O quarto trimestre cresceu 3,3%, sendo que o mercado, a mediana das projeções era algo em torno de 2%, e os mais otimistas falavam em 2,5%. Então, cresceu de uma forma, vamos dizer, que surpreendeu o mercado. Mas não foi só isso, não. Então, o que acontece, né? Então, se a gente tivesse tido a notícia, olha, a economia norte-americana cresceu fortemente, né? Então, a economia está aquecida. Aí o próximo passo é dizer, opa, como é que está a inflação? Será que a inflação não está dando trabalho? Porque, vamos lembrar, ao longo do ano passado, um grande desafio que a economia norte-americana teve era justamente controlar a sua inflação. Só que também na inflação nós tivemos boas notícias. Na quinta-feira saiu um número chamado deflator do PIB. É como se fosse uma inflação de todos os bens e serviços monitorados pelo PIB. Resultado disso, enquanto o mercado esperava uma alta desse deflator de quase que 2,5%, veio apenas 1,5%. Ou seja, uma inflação abaixo do esperado. Hoje saiu um outro índice de inflação, que é, na verdade, o índice que o Banco Central dos Estados Unidos mais analisa, que é o PCE, né? Alguma coisa como preços de gastos de consumo, né? E aí, o que aconteceu com o PCE? Ele veio razoavelmente em linha com o mercado, ou seja, o mercado esperava que a inflação dos Estados Unidos fechasse o ano em 3%, e essa inflação fechou em 2,9%. Em outras palavras, o que nós temos? Nós temos uma economia norte-americana que encerrou 2003 crescendo acima do esperado e com uma inflação menor que esperado. O que explica essa dinâmica? Bom, a gente ainda não tem nada conclusivo. Do lado da demanda, merece grande destaque a expansão dos gastos do governo, que é um ponto de atenção importante para os Estados Unidos, mas o pano de fundo é justamente aumento de produtividade na economia norte-americana. Qual que é a origem desse aumento de produtividade? Esse é um enorme ponto de interrogação. Será que novas tecnologias, maior automação, inteligência artificial já está gerando esses ganhos de produtividade que apareceram nesses números? Nós não sabemos, mas é uma hipótese que está em cima da mesa. A inteligência artificial pode ser uma delas, viu, ô Felipe? Agora, como a gente viu aí na reportagem do Eduardo Barão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pode se aproveitar, então, aí desse feito, né, do PIB, desse crescimento de 3,3% aí nessa corrida eleitoral. Agora, Felipe, por aqui, como isso afeta, como é que você analisa o nosso setor? Pois é, então vamos lá. Ontem, quando saiu essa notícia nos Estados Unidos, qual que era o roteiro de viagem mais clássico, né? Então, a economia norte-americana bem, então a economia norte-americana gerando volume maior de renda, a economia norte-americana, a maior economia do planeta, crescendo, acaba puxando também para parte do crescimento mundial, menor percepção de risco, festa nas economias emergentes. Foi mais ou menos isso que aconteceu ontem, mas o Brasil não conseguiu aproveitar integralmente esses ventos favoráveis. Ontem teve problema ali com aqueles ruídos em torno da Vale. Então, mudanças ali na Vale que pode ser que o mercado lê como algo prejudicial para a companhia. Só que hoje também nós tivemos boas notícias aqui no Brasil, né? Saiu o IPCA 15. E o que o IPCA 15 trouxe? Então, na grande figura ali, na visão mais panorâmica do índice, uma inflação em desaceleração. Então, saiu o IPCA 15, deu 0,31, o número anterior era, se não me engano, 0,40, 0,4, desacelerou. Ok, boa notícia. Ok, tem que comemorar, sem dúvida alguma. Tem alguns pontos ali que merecem atenção? Tem. Então, vamos lá, o que está puxando para baixo essa inflação? Principalmente o setor de transportes.
com especial destaque para combustíveis, né? E, de fato, apesar de todas as turbulências, nós temos visto o petróleo operando em níveis menores lá fora, o que ajuda a segurar a inflação de combustíveis aqui no Brasil. Do outro lado, quem puxou para cima foi alimentos. Ok, alimentos tem problemas climáticos que está prejudicando, o pessoal certamente está vendo o que tem acontecido com o preço do arroz. Então, ok, questão climática tem prejudicado, mas isso é algo temporário. Então, no ciclo seguinte, talvez no segundo semestre, a coisa melhore. Mas tem um detalhezinho aí que saiu no IPCA que não é nada para ficar super preocupado, mas tem que manter o radar ligado, que é justamente a inflação no setor de serviços. Tanto serviços de cuidados pessoais, como uma outra categoria chamada despesas pessoais. Ambos cresceram 0,56%, se eu puder arredondar, 0,6%. Opa, porque é uma inflação de serviços, isso está associado ao mercado de trabalho, isso não é necessariamente um choque temporário, um ponto de atenção. Não que deva cancelar as comemorações dessa sexta-feira, mas vamos manter ali o radar ligado, monitorando esse número. Obrigado, então, e a gente acompanhando por aqui, viu? Agora, Felipe, o agro deve pagar mais caro para transportar a safra 23-24? Então, vamos por partes, né? Então, a gente tem um problema no volume da safra. Provavelmente, a gente não vai ver uma pressão, como nós vimos ano passado, na parte de armazenagem. Em termos de custos logísticos, ao menos quando a gente olha para combustível, para óleo diesel, de fato, esse preço está menor. Agora, como nós estamos operando com uma safra fora exatamente do calendário regular, e o canal logístico ele é todo preparado, vai um produto para o porto, sobre outro, que a carreta vazia não faz o menor sentido, não sei o quanto que esse atraso pode gerar algum gargalo dentro dos canais logísticos. De qualquer forma, quando a gente olha apenas a parte de combustíveis, de fato, o óleo diesel está operando a preços menores agora do que estava operando um ano passado. Certo, para a gente já ir finalizando os preços 2023, daí as perspectivas então para 2024, Felipe. Pois é, tem um enorme ponto de interrogação novamente, né? Eu sei que o pessoal adoraria respostas mais assertivas, mas o que acontece? A gente viu em 2023, seja devido à safra muito grande que o Brasil produziu, seja porque os preços de 2022 estavam bastante elevados, nós vemos os preços de 2023 numa queda significativa. Isso é ruim por um lado, notadamente para os produtores, mas é bom para quem tem esses insumos, esses grãos como insumos de produção. E aí, por exemplo, a indústria de alimentos tem um alívio, porque ela foi fortemente pressionada lá em 2022. Agora, para a safra 2024, tem um ponto de interrogação, né? Para lá, se a safra brasileira não vai vir cheia, por que nesses grãos em que o Brasil é um player relevante, a gente não vê esse preço acomodando em patamares superiores? De um lado, a gente tem uma expectativa de boa safra da Argentina, do outro lado, que jogaria, né, empurraria esses preços para baixo, do outro lado, nós temos uma China com um apetite menor, provavelmente não porque a demanda dela vai ser muito menor, mas porque ela está aguardando os melhores momentos para comprar. Então, momentos em que tem lá um preço mais favorável, ela acaba entrando no mercado. E, por fim, devido à safra cheia que nós tivemos ano passado, os estoques globais desses grãos não começaram o ciclo numa situação tão apertada como tinha iniciado o ciclo anterior. Então, mesmo que a safra brasileira não venha tão cheia, você tem ali alguns fatores que podem explicar a não reação dos preços como nós temos observado. Em condições normais, era para os preços estarem operando num patamar um pouco maior? Sem dúvida alguma, mas não dá para discutir com a realidade. Os fatos são esses. O que pode explicar esses fatos? Esses três fatores que a gente apresentou. Então, safra argentina vindo boa, menor apetite chinês, ou a China atinge de maneira mais estratégica para realizar suas compras, e estoques globais em uma situação menos desconfortável do que estavam no início do ciclo passado. Tá certo, esse foi Felipe Serigati com a análise aqui toda sexta-feira para a gente, economista da FGV Agro e também nosso analista aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Serigati, pelas análises. Uma boa sexta para você, um excelente fim de semana e até semana que vem. Muito obrigado, um excelente final de semana para todos vocês e até a próxima semana.